Meu marido mastigou a galinha que eu tinha passado 6 horas preparando. Olhou para mim com aquele desprezo que eu já conhecia tão bem. E cuspiu. Cuspiu na mesa, bem na minha frente, como se estivesse jogando fora resto de comida estragada. Que porcaria é essa, Noêmia? Isso tá horrível, parece lavagem de porco. Eu fiquei paralisada, as mãos tremendo no colo, o garfo ainda suspenso no ar, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe cozinha 1000 vezes melhor que você. 1000 vezes. Você não serve para nada. E a sogra, sentada ali do lado, com aquele sorriso venenoso que eu conhecia há 15 anos, completou a humilhação como se fosse a cereja do bolo mais amargo que eu já tinha provado. Eu já disse, filho, você casou com uma vagabunda. Essa mulher não sabe cozinhar, não sabe limpar, não sabe ser mulher. Você merecia coisa melhor. Vagabunda. A palavra ecoou dentro de mim como uma bomba de fragmentação, dilacerando cada pedaço de dignidade que ainda restava. Levantei da mesa em silêncio. Fui para a cozinha. Encostei na pia, tremendo dos pés à cabeça, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem que eu conseguisse impedir. 15 anos. 15 anos ouvindo isso. 15 anos engolindo cada palavra, cada olhar de desprezo, cada risada às minhas custas. Olhei para o meu celular em cima da bancada. E naquele momento, algo dentro de mim simplesmente decidiu que já era o suficiente. Peguei o aparelho, disquei um número que eu conhecia de cor. Seu Raimundo, domingo. A resposta veio calma, firme, como se ele estivesse esperando aquela ligação há anos. 3 minutos. Desliguei e voltei para a sala, porque em 3 minutos o mundo do meu marido ia desmoronar e eu ia estar lá para assistir cada segundo. Meu nome é Noêmia, tenho 43 anos. E essa é a história de como uma ligação de 30 segundos destruiu a vida de quem passou 15 anos me destruindo. Antes de continuar, eu preciso te levar de volta ao começo. Porque para você entender o peso daquele cuspe, daquela palavra maldita, daqueles 3 minutos que mudaram tudo, você precisa saber quem eu era antes de me tornar a mulher que eles achavam que podiam humilhar. Nasci em Picos, no interior do Piauí. Cidade pequena, quente, onde todo mundo conhece todo mundo e fofoca corre mais rápido que água de chuva no meio-fio. Cresci no bairro Junco, na periferia, numa casinha de 2 cômodos que meu pai construiu com as próprias mãos. Éramos 8 na casa. Meu pai, minha mãe, eu e mais 5 irmãos. Eu era a mais velha, o que significava que desde cedo eu já sabia o que era responsabilidade. Minha mãe, Dona Francisca, era lavadeira. Acordava antes do sol nascer para lavar roupa de madame na beira do tanque, com as mãos rachando de tanto sabão e água sanitária. Voltava quando já era noite, os dedos enrugados, as costas doendo, mas sempre com um sorriso cansado pra gente. Meu pai, seu Zé Pedro, era pedreiro. Homem calado, de poucas palavras, que mostrava amor através do trabalho. Nunca faltou comida na mesa, mesmo que fosse só arroz com ovo. Nunca deixou de pagar a luz, mesmo que tivesse que fazer bico no fim de semana. A gente era pobre. Pobre de verdade, daquele tipo que conta os grãos de feijão na panela, que divide 1 litro de leite entre 6 crianças, que usa a mesma roupa da escola até ela virar pano de chão. Mas tinha uma coisa que meu pai sempre dizia, geralmente à noite, quando a gente sentava na calçada para pegar o fresco antes de dormir. Noêmia, pobreza é situação, não é destino. Estudo é a única coisa que ninguém pode te tirar. Eu gravei essas palavras no fundo da minha alma. E transformei elas no combustível que ia me mover pelos próximos 30 anos. Com 15 anos, eu tomei uma decisão que todo mundo achou loucura. Fui procurar emprego de doméstica para poder pagar cursinho. Minha mãe quase teve um troço quando eu contei. Menina, você é doida? Vai estudar e trabalhar? Você vai se acabar. Mãe, é o único jeito. Se eu não fizer cursinho, não passo no vestibular. Se não passo no vestibular, fico aqui para sempre.
Ela me olhou com aqueles olhos cansados de quem já tinha visto muita esperança morrer, mas não disse mais nada, porque no fundo ela sabia que eu tinha razão. Arrumei emprego na casa de Dona Mércia, uma professora aposentada que morava no centro. Ela era uma senhora bondosa, de cabelos brancos e voz suave, que me tratou com uma dignidade que eu nunca tinha experimentado antes. A rotina era de matar. Acordava às 4 da manhã. Pegava o ônibus das 5 para chegar na casa de Dona Mércia às 6. Limpava, lavava, passava, cozinhava até meio-dia. Voltava correndo para casa, almoçava qualquer coisa em 10 minutos e ia para a escola à tarde. Saía da escola às 6, corria para o cursinho, que ia até às 10. Chegava em casa às 11, estudava mais 1 hora, dormia à meia-noite. E às 4 da manhã, tudo começava de novo. Foram 2 anos assim. 2 anos dormindo 4 horas por dia. 2 anos com olheiras permanentes. 2 anos em que meus irmãos achavam que eu tinha enlouquecido. Mas em 2001, quando saiu o resultado do vestibular da UESP, meu nome estava lá. Aprovada em administração. Eu lembro do momento exato. Estava na Lan House do bairro, porque a gente não tinha computador em casa. A lista carregou devagar, aquela internet discada que fazia um barulho infernal. E quando eu vi Noêmia Silva dos Santos aprovada, eu chorei tanto que o dono da Lan House achou que tinha acontecido alguma tragédia. Corri para casa. Entrei gritando a notícia. Minha mãe largou a panela no fogo e veio me abraçar. Meu pai, que nunca demonstrava emoção, ficou com os olhos marejados. Eu era a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade. A primeira dos 2 lados, contando avós, tios, primos. A primeira em gerações de gente que nasceu, trabalhou, sofreu e morreu sem nunca ter a chance de um diploma. Minha mãe chorou 1 semana inteira. Toda vez que alguém perguntava como ela estava, ela respondia chorando. Minha filha vai ser doutora. Minha Noêmia vai ser doutora. Não era bem doutora, mas eu não tinha coragem de corrigir. Para ela, qualquer diploma de faculdade era a mesma coisa que um Nobel. A faculdade foi outro desafio. Eu era a única da turma que trabalhava período integral. Enquanto os outros alunos reclamavam de ter que acordar cedo para a aula das 7, eu já estava de pé desde as 4, porque ainda trabalhava na casa de Dona Mércia. Ela foi uma bênção na minha vida, aquela mulher. Quando soube que eu tinha passado no vestibular, ajustou meus horários para que eu pudesse assistir aula. Nunca descontou 1 centavo quando eu precisava sair mais cedo para a prova. E quando me formei, ela estava lá na plateia, aplaudindo como se fosse minha própria avó. Me formei em 2005, com 23 anos. Formatura simples, sem festa grande, só um jantar em casa com a família. Mas para mim, foi o dia mais importante da minha vida até então. Porque naquele dia, eu deixei de ser a menina pobre do Junco. Eu era Noêmia Silva dos Santos, bacharel em administração. Arrumei emprego em Teresina, numa empresa de transporte e logística chamada Transnorte. Comecei como assistente administrativa, ganhando um salário mínimo e meio, dividindo apartamento com mais 3 meninas para conseguir pagar as contas. Mas eu tinha fome. Não de comida, porque isso eu já tinha superado. Fome de crescer, de provar que eu podia ser mais, de honrar cada gota de suor que minha mãe derramou naqueles tanques de roupa. Fui subindo devagar, degrau por degrau. Assistente virou analista em 2 anos. Analista virou coordenadora em mais 3. Em 2009, com 27 anos, eu era coordenadora administrativa da Transnorte, ganhando um salário que minha mãe não conseguia nem imaginar. E foi nesse ano que conheci Gerson. Ele era motorista de caminhão da empresa. Bonito, de um jeito rústico que me atraiu imediatamente. Moreno, forte, com mãos calejadas de trabalho e um sorriso que iluminava o rosto inteiro quando ele me via. A primeira vez que conversamos foi na Copa, durante o intervalo do almoço. Eu estava esquentando uma marmita quando ele entrou, cumprimentou todo mundo com aquele jeito expansivo dele e parou do meu lado. Você é a coordenadora nova, né? A Noêmia? Eu assenti, sem saber direito o que dizer. Nunca fui boa em conversar com homens bonitos.
Ele abriu aquele sorriso. O pessoal fala muito bem de você. Dizem que você é a funcionária mais inteligente da empresa. Senti meu rosto esquentar. Exagero deles. Não parece exagero, não. Ele encostou no balcão, me olhando com uma intensidade que me deixou sem ar. Inteligente e bonita. Combinação rara. Eu tinha 27 anos e nunca tinha namorado sério. Estava tão focada em estudar, em trabalhar, em subir na vida, que simplesmente esqueci de viver essa parte. Nunca tinha sentido o que era ser cortejada, desejada, admirada por um homem. Gerson me fez sentir tudo isso de uma vez. Começamos a conversar todo dia na copa. Depois ele passou a me esperar no estacionamento para a gente tomar um café antes de ir embora. Depois vieram os jantares, os passeios, os beijos. Ele me tratava como uma rainha. Abria a porta do carro para mim. Puxava a cadeira no restaurante. Me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Noêmia, você é a mulher mais inteligente que eu já conheci, ele disse numa noite, enquanto a gente olhava as estrelas no mirante da cidade. E a mais bonita também. Eu não sei o que eu fiz para merecer você. Eu derreti. Derreti como manteiga no sol do Piauí. Namoramos por 1 ano. 1 ano de flores, de bilhetinhos, de declarações de amor que me faziam chorar de felicidade. 1 ano em que eu finalmente me senti completa, como se todas as peças da minha vida estivessem se encaixando. Ele me pediu em casamento no aniversário de 1 ano de namoro. Num restaurante simples, porque ele não tinha muito dinheiro, mas com um anel que ele tinha juntado durante meses para comprar. Noêmia, eu sei que eu não sou rico. Sei que eu não tenho estudo como você. Mas eu te amo mais do que qualquer coisa nessa vida. Casa comigo? Eu disse sim antes mesmo dele terminar a frase. Casamos em 2010, numa cerimônia simples na igreja do bairro dele, em Picos. Ele queria voltar para a cidade natal, ficar perto da mãe. Dona Odaísa era viúva, morava sozinha, e Gerson era filho único. Meu amor, eu não posso deixar minha mãe sozinha. Ela precisa de mim. Eu entendi. Ou achei que entendia. Larguei meu emprego em Teresina. Larguei meu apartamento. Larguei os amigos que tinha feito. A vida que tinha construído. As oportunidades que estavam se abrindo. Fiz isso por amor. Fiz isso porque achava que casamento era sacrifício. Fiz isso porque, no fundo, eu ainda era aquela menina pobre do Junco que não acreditava que merecia coisas boas e que faria qualquer coisa para manter o homem que finalmente tinha me escolhido. Se eu soubesse o que me esperava em Picos, teria corrido na direção oposta. Mas a gente só aprende algumas lições depois de sangrar. Dona Odaísa me odiou desde o primeiro dia. Eu percebi isso no momento em que desci do carro na frente da casa dela, com minhas malas na mão e um sorriso nervoso no rosto. Ela estava parada na varanda, braços cruzados, me medindo de cima a baixo como quem avalia uma mercadoria defeituosa. Então é você. A voz dela era seca, cortante. A moça que roubou meu filho. Gerson riu, achando que era brincadeira. Mãe, para com isso. A Noêmia é um amor. Mas não era brincadeira. Eu vi nos olhos dela. Um ódio frio, calculado, que ia muito além de ciúme de mãe. Nos primeiros meses, ela disfarçava. Fazia comentários que pareciam inocentes, mas que carregavam veneno nas entrelinhas. Noêmia, você cresceu no Junco, né? Conheço o bairro, muita gente humilde lá. Ah, você trabalhou de doméstica? Que interessante, experiência útil. Sua mãe é lavadeira? Trabalho honesto, pelo menos. Gerson nunca percebia, ou fingia não perceber, mas eu percebia. Cada palavra era uma alfinetada, cada sorriso falso era um lembrete. Você não é boa o suficiente para o meu filho. A casa que a gente ia morar era o primeiro problema. Dona Odaísa morava numa casinha pequena, de 2 quartos, que mal cabia a ela. Não tinha espaço para um casal. A gente pode alugar uma casa perto, sugeri para o Gerson. Aluguel é jogar dinheiro fora, meu amor. A gente precisa comprar uma casa nossa. Mas ele não tinha dinheiro para isso. O salário de motorista mal dava para cobrir as despesas básicas. Eu tinha.
Durante os anos em Teresina, vivendo de forma frugal, dividindo apartamento, evitando gastos desnecessários, eu tinha juntado uma quantia que para mim parecia uma fortuna, R$ 85.000. Usei tudo para comprar uma casa. 3 quartos, quintal, garagem, num bairro bom de Picos, perto do centro. Paguei à vista, coloquei no meu nome. Gerson ficou emocionado. Meu amor, eu não sei como te agradecer. Um dia eu te pago, juro. Nunca pagou, nem um centavo sequer. Mas na época eu não me importava. Estava feliz. Tinha um marido que me amava, uma casa própria, uma vida nova começando. Os problemas vieram devagar, como água infiltrando numa parede. Você não percebe até que a estrutura inteira esteja comprometida. Dona Odaísa passou a frequentar nossa casa todos os dias. Todos. Chegava de manhã, ficava pro almoço, só ia embora depois do jantar. Às vezes nem ia. Dormia no quarto de hóspedes. Mãe, você não precisa vir todo dia, tentei dizer uma vez, com toda a delicadeza que consegui. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido na cara dela. Eu venho ver meu filho, ou agora que ele casou com você, não posso mais? Gerson, claro, ficou do lado dela. Noêmia, ela é minha mãe. Deixa ela em paz. E eu deixei. Porque não queria brigar. Porque achava que era assim que casamento funcionava. Você cede, você se adapta, você engole. As críticas de Dona Odaísa foram escalando. No começo eram sobre a casa. Essa cortina é muito escura. Deixa o ambiente pesado. O sofá podia ser de outra cor. Esse cinza é deprimente. Você não sabe arrumar uma mesa direito? Olha o guardanapo torto. Depois, passaram a ser sobre mim. Noêmia, você engordou. Cuidado, hein? Homem não gosta de mulher gorda. Essa roupa tá muito apertada. Parece que você quer chamar atenção. Seu cabelo tá ressecado. Não sabe cuidar de você mesma, não? E Gerson sempre concordava. Sempre. Minha mãe tem razão, Noêmia. Você podia se cuidar mais. É verdade, amor. Essa roupa não te favorece. Presta atenção no que ela fala. Minha mãe entende dessas coisas. Eu ia engolindo, 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 porque eu amava aquele homem, porque eu tinha largado tudo por ele, porque eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu achava que era assim que casamento funcionava. Arrumei emprego numa distribuidora de alimentos chamada Carvalho Distribuidora. Era uma empresa de médio porte, bem estruturada, que abastecia mercados e restaurantes da região. O dono era um senhor chamado Raimundo Carvalho, que todo mundo chamava de Seu Raimundo. Comecei como gerente administrativa, cuidando da parte financeira e de recursos humanos. O salário era bom, R$ 4.000, o que para Picos era considerado excelente. Gerson, enquanto isso, resolveu virar empresário. Queria ter um caminhão próprio para fazer frete. É o meu sonho, Noêmia. Trabalhar para mim mesmo. Ser meu próprio patrão. Mas ele não tinha dinheiro para o caminhão. E adivinha quem financiou? Depois de 2 anos juntando, eu peguei R$ 120.000 emprestados no banco, no meu nome, e comprei um caminhão para ele. Mercedes, seminovo, em ótimo estado. Gerson chorou de alegria no dia que pegou a chave. Você é a melhor esposa do mundo, Noêmia. Eu nunca vou esquecer isso. Esqueceu. Esqueceu muito rápido. E lá se vai o começo da minha história, querida. Não vou pedir para você curtir nem comentar agora, não. Quero é que você continue comigo, porque o que vem a seguir é de arrancar o coração. Mas antes de continuar, me conta. Que horas são aí onde você tá? Comenta aqui embaixo a hora e a cidade. Quero saber de onde você tá me ouvindo nesse momento. E se ainda não é inscrita no canal, aproveita e se inscreve agora, que essa história tá só começando e o melhor ainda tá por vir. Agora, vamos voltar para Picos. Porque o Gerson que me conquistou estava prestes a desaparecer completamente. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi gradual, como uma doença que vai tomando conta do corpo sem você perceber. Primeiro um sintoma aqui, outro ali. E quando você dá por si, o estrago já está feito. O Gerson de 2010, aquele que me olhava com adoração e dizia que eu era a mulher mais inteligente que ele já conheceu, foi sumindo aos poucos.
Em seu lugar, surgiu alguém que eu não reconhecia. Começou com os elogios que secaram. Eu chegava em casa depois de um dia difícil no trabalho, e ele nem perguntava como tinha sido. Ficava na frente da TV, cerveja na mão, respondendo com monossílabos quando eu tentava conversar. Oi, amor, tudo bem? Meu dia foi puxado hoje. Tivemos um problema com o fornecedor e eu tive que resolver tudo sozinha. Você tá me ouvindo? Tô. Problema com o fornecedor. Entendi. E voltava a assistir o jogo. Depois vieram as críticas. Pequenas no começo, quase imperceptíveis. Eu estava me arrumando para ir trabalhar, tinha colocado uma blusa nova que tinha comprado no fim de semana. Me sentia bonita. Fui mostrar para ele. O que você achou? Ele me olhou de cima a baixo, o senho franzido. Essa blusa tá um pouco apertada, não tá? Marca a barriga. Senti como se tivesse levado um tapa. A blusa era do meu tamanho. Eu não tinha engordado. Mas a partir daquele dia, nunca mais usei aquela blusa. As críticas foram aumentando. Noêmia, você devia fazer algum exercício. Tá ficando mole. Noêmia, para de usar esse batom vermelho. Parece vulgar. Noêmia, seu cabelo tá sempre preso. Que coisa sem graça. E depois de cada crítica dele, vinha Dona Odaísa para reforçar. Meu filho tem razão. Mulher tem que se cuidar pro marido. Você devia dar mais atenção a ele. Homem precisa se sentir especial. No meu tempo, esposa fazia questão de estar sempre bonita pro marido. Você deixa a desejar. Eu tentava. Deus sabe como eu tentava. Comprava roupas novas, fazia dieta, mudava o cabelo. Nada era suficiente. E quanto mais eu tentava, mais ele criticava. Agora você quer parecer patricinha? Que ridículo. Perdeu peso demais. Tá ficando com cara de doente. Esse corte de cabelo te deixou parecendo homem. Não tinha como ganhar. Eu podia fazer qualquer coisa, e sempre estaria errada. Mas o pior não eram as críticas sobre minha aparência. Eram as críticas sobre quem eu era. Uma noite, a gente estava jantando com Dona Odaísa, como sempre. Eu comentei sobre uma notícia que tinha visto no jornal, alguma coisa sobre política, nem lembro mais o que era. Só lembro da reação dele. Ele largou o garfo no prato com um estrondo que me fez pular. Noêmia, para de dar opinião sobre coisa que você não entende. Eu pisquei confusa. Como assim? Eu só estava comentando... Você acha que é inteligente porque tem faculdade? O tom dele era de desprezo puro. Minha mãe não tem estudo e é 1000 vezes mais mulher que você. Mulher de verdade sabe o lugar dela. Dona Odaísa sorriu, aquele sorriso venenoso que eu já conhecia tão bem. É isso mesmo, filho. Essa mania de mulher moderna de querer opinar em tudo. No meu tempo, esposa ficava calada e deixava o homem falar. Eu olhei de um para outro, esperando que fosse piada, que ele fosse rir e dizer que estava brincando. Ele não riu. Termina de comer em silêncio, Noêmia. Ninguém quer ouvir sua opinião. E eu terminei. Em silêncio, engolindo a comida junto com a humilhação. Naquela noite, deitada na cama enquanto ele roncava ao meu lado, eu chorei baixinho, o travesseiro abafando os soluços. Não entendia o que tinha acontecido. Onde estava o homem que me achava a mais inteligente? O homem que tinha orgulho de mim? Ele tinha desaparecido. E no lugar dele tinha surgido uma cópia de Dona Odaísa, com todo o veneno e amargura que aquela mulher carregava. Depois descobri a história dela. Entendi de onde vinha aquela maldade toda. O marido de Dona Odaísa, seu Valdemir, pai do Gerson, tinha sido um homem horrível. Bebia demais, jogava, gastava todo o dinheiro em cachaça e baralho. E quando voltava bêbado para casa, batia nela. Gerson cresceu vendo a mãe apanhar. Cresceu ouvindo os gritos, vendo os hematomas, sentindo o cheiro de álcool e violência que impregnava aquela casa. Seu Valdemir morreu em 2005, de infarto. Não deixou nada além de dívidas e trauma. E Dona Odaísa, ao invés de se libertar daquele ciclo, se transformou na versão feminina do homem que a maltratou. Toda a raiva que ela sentiu durante anos, toda a amargura,
toda a dor ela canalizou para mim. Eu era o alvo perfeito. A mulher que tinha roubado seu filho. A intrusa que ousou entrar na família. O saco de pancadas emocional que ela podia espancar sem medo de consequências. E Gerson, que tinha crescido vendo o pai humilhar a mãe, aprendeu que era assim que homem tratava a mulher. Mesmo odiando o pai, ele tinha absorvido os comportamentos. Como um vírus que passa de geração em geração. Mas entender não é aceitar. E eu estava cada vez mais perdida naquele casamento que tinha virado prisão. O caminhão que eu tinha comprado para Gerson virar empresário durou 3 anos. 3 anos de trabalho irregular, de reclamação constante, de culpa jogada em cima de mim. O frete tá ruim, Noêmia. A economia tá péssima. Não é minha culpa. Os clientes são difíceis. Não é como o seu trabalho de ficar sentada num escritório. Você não entende. Trabalho de homem de verdade é assim. Braçal, pesado. Não é essa moleza que você faz. Trabalho de verdade. Ele adorava essa expressão. Como se as 12 horas que eu passava na distribuidora não contassem. Como se gerenciar uma equipe de 20 pessoas fosse moleza. Em 2021, Gerson vendeu o caminhão. Disse que estava cansado, que precisava descansar, que merecia um tempo. Vendeu por 80 mil. O caminhão que tinha custado 120 mil, que eu ainda estava pagando, ele vendeu por 80 mil. E gastou o dinheiro. Em besteira, em cerveja, em jogo, em presente para Dona Odaísa. A senhora merece, mãe. A senhora cuidou de mim a vida toda. Quem tinha cuidado dele? Quem tinha comprado a casa onde a gente morava? Quem tinha comprado o caminhão que ele vendeu? Quem pagava as contas todo mês? Eu, sempre eu. Mas para ele eu não fazia nada. Era só a mulher que ficava sentada no escritório. Depois que vendeu o caminhão, Gerson parou de trabalhar, completamente. Disse que estava procurando oportunidades, que estava avaliando o mercado, que logo ia aparecer algo. 3 anos se passaram. Nada apareceu, porque ele não procurava. Passava o dia em casa, bebendo cerveja, assistindo TV, jogando dominó com os amigos no bar da esquina. Voltava no fim da tarde, reclamando do calor, reclamando da vida, reclamando de mim. E Dona Odaísa passou a almoçar e jantar na nossa casa todos os dias. Todos, sem exceção. Eu chegava do trabalho às 7 da noite, exausta, e tinha que cozinhar para 3 pessoas. Gerson sentado no sofá, gritando da sala que estava com fome. Dona Odaísa na cozinha, criticando cada movimento meu. Você tá cortando a cebola errado. Esse tempero tá fraco. No meu tempo, eu já tinha feito 3 pratos nesse horário. E eu lá, de pé, as costas doendo, os olhos ardendo de cansaço, preparando comida para gente que me desprezava. As humilhações ficaram mais frequentes, mais criativas, mais cruéis. Uma vez, eu estava servindo o jantar quando derrubei um pouco de molho na toalha. Um pingo, pequenininho. Gerson olhou para aquela mancha como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Você é burra ou o quê? A voz dele era gelada. Não consegue nem servir uma comida direito? Dona Odaísa balançou a cabeça com aquele ar de superioridade que me dava náusea. Eu já disse, filho, essa menina não tem berço, não sabe se portar. Eu pedi desculpa, limpei a mancha, terminei de servir, comi em silêncio. Outra vez, a gente tinha visita. Um casal de amigos dele, gente que eu mal conhecia. Estávamos conversando na sala e eu fiz um comentário sobre um assunto qualquer. Gerson me cortou na frente de todo mundo. Noêmia, quando os adultos estão conversando, você fica quieta. O casal ficou constrangido. A esposa do amigo me olhou com pena. O marido disfarçou, mudando de assunto. E eu fiquei quieta, pelo resto da noite, como uma criança que levou bronca. Quando a visita foi embora, eu tentei conversar com ele. Gerson, você me humilhou na frente dos seus amigos. Isso não é certo. Ele se virou para mim com uma fúria nos olhos que me fez recuar um passo. Humilhei? Eu te ensinei. Você fica querendo aparecer, dar opinião em tudo como se fosse importante.
Você não é Noêmia. Você é minha esposa. Seu trabalho é cuidar de mim e da minha casa, não ficar se exibindo. Eu quis gritar. Quis dizer que aquela casa era minha, que eu tinha comprado com meu dinheiro, que eu sustentava ele e a mãe dele há anos. Mas não disse nada, porque eu tinha medo. Medo de uma briga maior. Medo de perder o casamento. Medo de ficar sozinha. Medo de admitir que eu tinha errado, que tinha largado tudo por um homem que não merecia nem uma fração do meu sacrifício. Eu estava presa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Em uma gaiola feita de culpa, medo e vergonha. Uma gaiola que eu mesma tinha construído, tijolo por tijolo, a cada vez que engoli uma humilhação, a cada vez que pedi desculpa por algo que não era minha culpa, a cada vez que aceitei ser tratada como menos do que eu era. E enquanto eu afundava, algo estava crescendo em silêncio. Algo que nem Gerson nem Dona Odaísa faziam ideia, porque em 2018, enquanto eles me chamavam de incapaz, de burra, de inútil, eu estava construindo um império. Seu Raimundo, o dono da distribuidora onde eu trabalhava, era tudo que Gerson não era. Educado, gentil, respeitador. Tinha 65 anos, era viúvo há 10 e tratava todos os funcionários com dignidade. Mas comigo, ele tinha um carinho especial. Noêmia, você me lembra minha filha, batalhadora, inteligente, não desiste nunca. A filha dele tinha morrido num acidente de carro aos 25 anos. Ele nunca superou. Acho que viu em mim uma forma de preencher aquele vazio. Eu cuidava da distribuidora como se fosse minha. Conhecia cada fornecedor, cada cliente, cada centavo que entrava e saía. Nos anos que trabalhei lá, aumentei o faturamento em 40%. Cortei custos, melhorei processos, transformei uma empresa familiar numa máquina bem azeitada. Seu Raimundo via tudo isso, e em 2018 ele me chamou no escritório dele para uma conversa que mudaria minha vida. A sala dele era simples, com uma mesa de madeira antiga e fotos da família nas paredes. Ele estava sentado atrás da mesa com uma expressão séria que me deixou nervosa. Senta, Noêmia. A gente precisa conversar. Sentei, o coração apertado, achando que ia ser demitida. Será que tinha feito algo errado? Será que ele tinha descoberto alguma falha no meu trabalho? Eu tô ficando velho, ele começou, a voz cansada. Já passei da idade de me aposentar. Meus filhos moram em São Paulo, não querem saber do negócio, e eu não tenho mais energia para tocar isso sozinho. Fiquei em silêncio, esperando. Noêmia, nos últimos 8 anos, você foi mais que uma funcionária. Você cuidou dessa empresa como se fosse sua. Você é a razão de a gente ainda estar de pé. Ele tirou um envelope do gaveta e colocou na mesa entre nós. Eu quero te propor uma coisa. Sociedade, 40% da empresa para você. Eu devo ter ficado pálida, porque ele riu. Fecha a boca, menina. Vai entrar mosca. Seu Raimundo, eu não tenho dinheiro para comprar 40% de nada. Quem falou em dinheiro agora? Ele empurrou o envelope na minha direção. Você paga quando puder, sem juros, sem prazo. Eu confio em você. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha um contrato de cessão de cotas. 40% da Carvalho Distribuidora no meu nome. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Por que o senhor está fazendo isso? Ele se levantou, deu a volta na mesa e colocou a mão no meu ombro. Porque você merece, Noêmia. Porque você trabalhou a vida inteira para chegar aqui. E porque... Ele hesitou, os olhos marejados. Porque eu gostaria que minha filha tivesse tido a chance de ser como você. Naquele dia, eu assinei o contrato. E não contei para ninguém. Não contei para Gerson. Não contei para Dona Odaísa. Não contei para minha mãe, nem para os meus irmãos. Por quê? Porque eu já sabia quem Gerson era. Sabia que, se ele descobrisse que eu tinha parte numa empresa, ia querer controlar. Ia querer gastar. Ia achar que o dinheiro era dele, assim como achava que a casa era dele, que o caminhão era dele, que tudo que eu construí era dele por direito de ser meu marido. Abri uma conta secreta num banco que Gerson não conhecia.
Os lucros da minha participação na empresa, R$ 8.000 por mês, iam direto para lá. E enquanto ele me humilhava, enquanto Dona Aldaísa me chamava de vagabunda, enquanto eles dois riam de mim na minha própria casa, o dinheiro ia acumulando. 8.000 por mês. 96.000 por ano. Em silêncio. Em segredo. Como uma semente plantada no escuro, só esperando o momento certo para brotar. Seu Raimundo se tornou muito mais que um sócio. Ele virou meu mentor, meu conselheiro. O pai que eu gostaria de ter tido. A gente conversava quase todo dia, não só sobre a empresa, mas sobre a vida. Ele sabia do meu casamento. Não porque eu contava, mas porque ele via. Via as olheiras que eu tentava esconder com maquiagem. Via a forma como eu tremia quando o telefone tocava e era Gerson. Via as marcas emocionais que nenhum corretivo do mundo conseguia disfarçar. Uma tarde, ele me encontrou chorando no banheiro da empresa. Eu tinha acabado de desligar uma ligação com Gerson. Ele tinha ligado para reclamar que não tinha almoço em casa, que Dona Aldaísa estava com fome, que eu era uma péssima esposa por não ter deixado comida pronta. Você não faz nada direito, Noêmia. Minha mãe tem que ficar passando fome por sua causa. A mãe dele podia ter cozinhado. Ele podia ter cozinhado. Mas não. A culpa era minha por estar trabalhando para pagar as contas que eles dois gastavam. Eu desliguei e corri para o banheiro. Sentei no chão, encostada na parede, e chorei até não ter mais lágrimas. Foi quando a porta abriu. Seu Raimundo apareceu, com aquela expressão preocupada que ele sempre tinha quando me via assim. Noêmia. Ele se agachou na minha frente, com dificuldade por causa da idade. O que aconteceu? Eu tentei enxugar as lágrimas, fingir que estava tudo bem. Nada, seu Raimundo. Desculpa, já vai passar. Não me vem com essa. A voz dele era firme, mas gentil. Eu sei que não é nada. Você chora demais para ser nada. E então, sem saber por quê, eu contei tudo. Abri a boca e deixei sair anos de dor represada. Contei sobre as humilhações, sobre as críticas, sobre Dona Aldaísa, sobre me sentir invisível na minha própria casa. Contei sobre o caminhão que eu comprei e ele vendeu. Sobre a casa que era minha, mas onde eu me sentia uma invasora. Sobre o amor que eu achava que tinha, mas que era só medo disfarçado. Seu Raimundo ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando eu terminei, ele ficou calado por um longo momento. Depois disse: Noêmia, por que você aguenta isso? Porque eu amo ele, seu Raimundo. Ele balançou a cabeça devagar, como quem ouve uma criança dizer uma grande bobagem. Isso não é amor, minha filha. Amor não humilha. Amor não faz você se sentir pequena. Amor não te deixa chorando no chão de banheiro. Eu não respondi, mas as palavras ficaram. Você está confundindo amor com medo, ele continuou. Medo de ficar sozinha. Medo de admitir que errou. Medo de começar de novo. Mas medo não é razão para ficar numa situação que te destrói. Me estendeu a mão, me ajudando a levantar. Você é dona de 40% de uma empresa que fatura milhões. Você é inteligente, capaz, forte. Você não precisa desse homem para nada. A única coisa que te mantém lá é você mesma. Naquela noite, deitada na cama, eu pensei no que ele tinha dito. Pensei em todas as vezes que eu tinha engolido humilhação por medo de perder o casamento. Todas as vezes que eu tinha me diminuído para caber no espaço que Gerson achava que eu merecia. E pela primeira vez, uma pergunta surgiu na minha mente. E se eu fosse embora? A ideia era assustadora. 15 anos de casamento, uma vida inteira construída em torno daquele homem. Como eu ia recomeçar? O que as pessoas iam pensar? O que minha mãe ia dizer? Mas a pergunta não foi embora. Ela ficou ali, plantada, crescendo aos poucos, como uma semente teimosa que insiste em brotar mesmo no solo mais árido. Em 2020, seu Raimundo decidiu se aposentar de vez. Os filhos dele continuavam em São Paulo, sem interesse no negócio, e ele estava cansado, querendo passar os últimos anos em paz. Me chamou no escritório de novo. Dessa vez, o envelope era maior.
Noêmia, eu vou te vender os outros 60% da empresa. Eu engasguei. Seu Raimundo, eu não tenho dinheiro para isso. 60% de uma empresa desse tamanho. 100 mil reais. Fiquei em silêncio, achando que tinha ouvido errado. 100 mil reais, ele repetiu. Parcelado em 5 anos, sem juros. Para você. Isso não faz sentido. A empresa vale pelo menos 10 vezes isso. Faz todo o sentido do mundo. Ele sorriu, aquele sorriso de avô que eu tinha aprendido a amar. Eu construí essa empresa do nada. Quero que ela fique com alguém que vai cuidar dela como eu cuidei. E essa pessoa é você. Assinei o contrato no mesmo dia. Com 38 anos, eu era dona de 100% da Carvalho Distribuidora, uma empresa que faturava 3 milhões por ano, com patrimônio líquido de quase 2 milhões. E Gerson continuava achando que eu era funcionária, ganhando 4 mil reais por mês. Os próximos 4 anos foram uma dança estranha. De um lado, eu crescia em silêncio. A empresa prosperava, a conta secreta engordava. Eu me tornava uma das empresárias mais bem-sucedidas de Picos, sem que ninguém da minha família soubesse. Do outro lado, meu casamento afundava cada vez mais. Gerson parou de fingir que ia arrumar emprego. Passava os dias bebendo, vendo TV, jogando dominó. Engordou 20 quilos. Ficou com aquela cara de quem desistiu de viver. Dona Odaísa virou praticamente moradora da minha casa. Chegava cedo, ficava o dia inteiro, só ia embora de noite. Comia minha comida, usava minha luz, minha água, meu gás e ainda reclamava de tudo. Essa casa podia ser mais bem cuidada. O sofá tá manchado. Você não lava isso, não? No meu tempo, esposa deixava tudo brilhando pro marido. E as humilhações continuavam. Cada vez piores, cada vez mais criativas. Uma vez, eu cheguei em casa depois de um dia particularmente difícil. Tinha tido problema com o fornecedor, um funcionário tinha pedido demissão e eu tinha passado 12 horas resolvendo pepino atrás de pepino. Entrei cansada, querendo só tomar um banho e dormir. Gerson estava na sala, cerveja na mão, TV ligada no volume máximo. O jantar tá pronto? Ainda não, Gerson. Eu acabei de chegar. Ele se virou para mim com uma cara de desprezo que me fez gelar. Você trabalha feito uma condenada nessa porcaria de distribuidora, chega em casa a essa hora e ainda quer que eu espere para comer? Dona Odaísa, sentada no sofá ao lado dele, completou. No meu tempo, mulher deixava o jantar pronto antes de sair. Você não tem organização nenhuma. Eu respirei fundo. Tentei manter a calma. Eu vou fazer o jantar agora. 20 minutos e tá pronto. 20 minutos? Gerson jogou a lata de cerveja na mesa de centro. Eu trabalho o dia inteiro e ainda tenho que esperar 20 minutos para comer? Ele não trabalhava. Fazia 3 anos que não trabalhava. Mas eu não disse isso. Vai ser rápido, Gerson. Prometo. Fui para a cozinha. Comecei a preparar o jantar. As lágrimas vieram enquanto eu cortava cebola, e eu deixei, fingindo que era por causa do ardor. Aquela noite, deitada no escuro, eu tomei uma decisão. Eu ia sair daquele casamento, mas não ia sair de qualquer jeito. Não ia sair chorando, implorando, me humilhando mais uma vez. Ia sair por cima. Ia sair com dignidade. Ia sair de um jeito que Gerson nunca ia esquecer. E para isso, eu precisava de um plano. Em janeiro de 2024, marquei uma consulta com uma advogada em Teresina. Não quis procurar ninguém em Picos porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece, e a última coisa que eu queria era fofoca chegando nos ouvidos de Gerson antes da hora. A advogada se chamava Doutora Marlene. Uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos, olhar firme, que claramente já tinha visto muita coisa na vida. Expliquei minha situação. Contei sobre o casamento, sobre as humilhações, sobre a empresa que Gerson não sabia que eu tinha. Ela ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ela juntou os papéis e me olhou com uma expressão que misturava respeito e preocupação. Noêmia, juridicamente sua situação é muito boa. Senti um alívio imenso. A casa foi comprada antes do casamento com dinheiro exclusivamente seu. Não entra na partilha. E a empresa?
A empresa é mais complicada porque foi adquirida durante o casamento. Mas você tem documentos provando que o dinheiro usado para comprar veio de economias anteriores? Tenho. Os extratos da conta secreta, os contratos de cessão de cotas, tudo. Ótimo. E seu marido contribuiu de alguma forma para a empresa? Trabalhou lá, investiu dinheiro, ajudou na gestão? Nunca. Ele nem sabe que a empresa existe. Doutora Marlene sorriu. Então a chance de ele conseguir qualquer coisa é mínima. A casa é sua, a empresa é sua. Ele não trabalha há anos, não tem renda, não tem patrimônio próprio. Ele pode pedir pensão? Ela quase riu. Pode pedir, mas dificilmente vai conseguir. Ele é homem, saudável, em idade produtiva. Qualquer juiz vai mandar ele trabalhar. Saí do escritório da advogada, me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Pela primeira vez, eu via uma luz no fim do túnel. Mas eu não queria só o divórcio. Qualquer um pode pedir divórcio. Eu queria mais. Queria que Gerson sentisse o que eu senti por 15 anos. Queria que ele soubesse o que era ser humilhado, diminuído, tratado como se não valesse nada. Queria que ele descobrisse a verdade da pior forma possível. Comecei a gravar as humilhações. Comprei um gravador pequeno, desses digitais que cabem no bolso. Toda vez que Dona Odaísa vinha para casa, eu ligava o gravador e deixava no bolso do avental. Gravei Gerson me chamando de burra. Gravei Dona Odaísa me chamando de vagabunda. Gravei os dois rindo de mim, fazendo piada sobre minha aparência, sobre minha comida, sobre minha existência. Horas e horas de gravação. 15 anos de humilhação condensados em arquivos de áudio que eu guardava religiosamente num pendrive escondido no fundo da gaveta da minha cômoda. Não sabia exatamente para que ia usar aquilo. Talvez no processo de divórcio, como prova de dano moral. Talvez só para mim mesma, para lembrar por que eu estava fazendo aquilo nos momentos em que a culpa batesse. Mas o plano principal era outro. Eu queria que Gerson descobrisse quem eu realmente era. Não através de um papel, não através de um advogado, não através de uma notificação judicial. Queria que ele descobrisse ao vivo, na frente da mãe dele, no momento mais humilhante possível. E para isso, eu precisava de um aliado, seu Raimundo. Contei tudo para ele. O plano, as gravações, o divórcio, a forma como eu queria que acontecesse. Ele me ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais brilhantes, um sorriso se formando no canto dos lábios. Noêmia, ele disse quando eu terminei. Você é a filha que eu nunca tive, e eu vou te ajudar com o maior prazer. Combinamos um código. Quando eu precisasse, era só ligar e dizer uma palavra. Domingo. Ele saberia o que fazer. Os meses seguintes foram de preparação. Continuei trabalhando, continuei aguentando as humilhações, continuei fingindo que era a mesma Noêmia submissa de sempre. Mas por dentro, eu estava diferente. Cada vez que Gerson me xingava, eu pensava, aproveita porque tá acabando. Cada vez que Dona Odaísa me chamava de vagabunda, eu sorria por dentro. Você não faz ideia do que vem por aí. Era como se eu tivesse descoberto um superpoder. O poder de saber que aquilo tudo tinha data para acabar. Que eu não ia passar o resto da vida naquela situação. E quanto mais perto chegava o momento, mais leve eu me sentia. Escolhi a data com cuidado. Domingo, 17 de novembro de 2024. Um almoço de domingo comum, como qualquer outro. Dona Odaísa estaria lá, como sempre. Gerson estaria em casa, como sempre. O cenário perfeito. Na véspera, preparei tudo. Deixei os documentos organizados numa pasta. Liguei para a doutora Marlene, confirmando que o pedido de divórcio estava pronto para ser protocolado. Liguei para seu Raimundo, avisando que provavelmente seria no dia seguinte. Se eu ligar e disser domingo, você pode vir em 3 minutos? Pode deixar, minha filha. Eu vou estar pronto. Dormi bem naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o coração apertado, porque eu sabia que aquele seria o último domingo como mulher de Gerson e que finalmente eu ia ter minha vingança. Acordei às 5 da manhã no domingo. Não por obrigação, mas por ansiedade.
O corpo simplesmente não conseguia mais dormir. Levantei em silêncio para não acordar Gerson e fui para a cozinha. Tinha decidido fazer um almoço especial: galinha caipira ao molho pardo, arroz, feijão tropeiro, farofa, vinagrete. Tudo do jeito que Gerson gostava. A refeição perfeita para a ocasião perfeita. Passei 6 horas cozinhando. 6 horas de preparação cuidadosa, temperando cada pedaço de frango, refogando cada grão de feijão, picando cada tomate do vinagrete. Pode parecer contraditório. Por que fazer uma refeição tão elaborada para um homem que eu estava prestes a deixar? Por que me dar ao trabalho de cozinhar com tanto cuidado para alguém que nunca valorizou nada do que eu fazia? A resposta é simples. Eu queria que não houvesse desculpa. Queria que a comida estivesse perfeita, que o tempero estivesse impecável, que não houvesse absolutamente nenhuma razão válida para reclamação, porque eu sabia que ele ia reclamar mesmo assim. Era o que ele sempre fazia. E quando reclamasse, quando cuspisse, quando me humilhasse mais uma vez, eu ia ter a prova final de que nada do que eu fizesse jamais seria suficiente. Enquanto cozinhava, meu celular ficou do meu lado, carregando. A pasta com os documentos estava escondida no armário do quarto de hóspedes, onde Gerson nunca ia. Tudo estava pronto. Só faltava um momento. Dona Odaísa chegou às 10 da manhã. Nem bateu na porta, só entrou, como se a casa fosse dela. Eu estava na cozinha, mexendo o molho da galinha, quando ouvi os passos dela no corredor. Bom dia. A voz dela era seca, como sempre. Bom dia, Dona Odaísa. Mantive minha voz neutra, controlada. A senhora quer café? Quero. E capricha, porque o café que você faz geralmente é aguado. Engoli a resposta que queria dar. Fiz o café. Servi para ela. Voltei para a cozinha. Ela sentou no sofá da sala, ligou a TV e ficou reclamando do calor, como se eu tivesse algum controle sobre o clima do Piauí. Gerson acordou ao meio-dia. Acordou com ressaca, porque tinha passado a noite anterior bebendo com os amigos. Apareceu na cozinha de cueca e camiseta, os olhos inchados, o hálito azedo de álcool. O almoço tá pronto? Quase. Mais uns 15 minutos. Ele resmungou alguma coisa que eu não entendi e foi para a sala se jogar no sofá ao lado da mãe. Terminei de preparar. Arrumei a mesa com cuidado. Toalha limpa, pratos combinando, talheres alinhados. Coloquei a travessa de galinha no centro, os acompanhamentos ao redor. Uma apresentação digna de restaurante. Chamei os dois para a mesa. Gerson sentou na cabeceira, como sempre fazia. Dona Odaísa sentou à direita dele. Eu sentei na outra ponta. Por um momento, olhei para aquela cena. O homem que eu achava que amava. A mulher que me odiava sem motivo. A mesa que eu tinha arrumado com minhas próprias mãos, na casa que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro. Era a última vez que a gente ia sentar assim. Servi os pratos. Primeiro o de Gerson, depois o de Dona Odaísa, por último, o meu. Sentei. Comecei a comer em silêncio. Por alguns minutos, tudo estava calmo. Só o barulho dos talheres nos pratos, o ventilador girando no teto, o som abafado da TV que alguém tinha esquecido de desligar na sala. Então Gerson deu uma garfada na galinha. Eu vi o momento exato em que ele decidiu reclamar. Vi a expressão mudar, o senho franzir, a mandíbula apertar. Não porque a comida estava ruim. A comida estava perfeita. Mas porque reclamar era o que ele fazia. Era a forma dele me manter pequena. Ele mastigou devagar. Fez uma careta exagerada, teatral. E cuspiu. Cuspiu na mesa, na minha frente, na frente da mãe dele. Que porcaria é essa, Noêmia? Isso tá horrível, parece lavagem de porco. Eu fiquei paralisada. Mesmo sabendo o que ia acontecer, mesmo esperando por isso, a brutalidade do gesto me atingiu como um soco. Minha mãe cozinha 1000 vezes melhor que você. 1000 vezes. Você não serve para nada. Dona Odaísa sorriu. Aquele sorriso venenoso que eu conhecia há 15 anos. Eu já disse, filho,
Você casou com uma vagabunda. Essa mulher não sabe cozinhar, não sabe limpar, não sabe ser mulher. Você merecia coisa melhor. Gerson concordou, a cabeça balançando. Merecia mesmo, muito melhor. As lágrimas vieram. Não consegui segurar. 15 anos de dor, de humilhação, de engolir sapo, tudo transbordou de uma vez. Levantei da mesa em silêncio. Fui para a cozinha. Encostei na pia, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que eu sentia o pulso nas têmporas. 15 anos. 15 anos ouvindo isso. 15 anos sendo tratada como lixo. Olhei para o meu celular em cima da bancada. Aquele era o momento que eu tinha planejado por meses, o momento que ia mudar tudo. Peguei o celular, disquei o número de seu Raimundo, atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Seu Raimundo? Domingo. A resposta veio calma, firme. 3 minutos. Desliguei. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Sequei as lágrimas. Ajeitei o cabelo. Endireitei a postura. E voltei para a sala. Gerson e Dona Odaísa me olharam com aquele desprezo habitual. Ele ainda estava mastigando, mesmo depois de ter cuspido. Ela ainda estava com aquele sorriso de cobra satisfeita. Voltou por quê? A voz de Gerson era zombeteira. Vai lavar a louça, que é a única coisa que você sabe fazer. Não respondi. Sentei na cadeira, cruzei as mãos no colo e olhei para o relógio. 2 minutos e 45 segundos. Gerson voltou a comer, resmungando entre uma garfada e outra sobre como a comida estava ruim, sobre como eu não prestava para nada, sobre como ele merecia coisa melhor. 2 minutos. Dona Odaísa me fuzilava com os olhos, claramente irritada com meu silêncio. Ela gostava quando eu respondia, quando eu tentava me defender. Dava mais combustível para ela me atacar. 1 minuto e 30 segundos. Essa galinha tá crua. Gerson apontou para o prato com o garfo. Você quer me matar de salmonela, é isso? Não estava crua. Estava no ponto perfeito. Mas eu não disse nada. 1 minuto. Para de ficar me olhando com essa cara de bunda. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os pratos chacoalhar. Vai fazer alguma coisa de útil. Continuei em silêncio. Os olhos fixos no relógio. 30 segundos. O barulho de um carro estacionando na frente da casa. Gerson franziu a testa. Quem é? Eu não respondi. A campainha tocou. Deixa que eu atendo. Levantei, o coração disparado, mas a voz firme. Fui até a porta. Respirei fundo mais uma vez. E abri. Seu Raimundo estava ali. De terno, mesmo com o calor de rachar. Uma pasta de couro embaixo do braço. E atrás dele, um homem que eu reconheci imediatamente. Dr. Cícero. O gerente do Banco do Brasil de Picos. O mesmo homem que tinha negado 3 empréstimos para Gerson nos últimos anos. O mesmo homem que Gerson odiava, que chamava de bancário metido, que jurava que um dia ia mostrar para ele quem é que manda. Meu coração deu um salto. Pode entrar, eu disse, a voz surpreendentemente calma. Os 2 entraram. Gerson levantou da mesa quando viu os visitantes. O rosto passou de confuso para irritado em meio segundo. O que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Dona Odaísa também levantou, segurando o guardanapo contra o peito como se fosse um escudo. Seu Raimundo parou no meio da sala. Olhou para mim, esperando minha confirmação. Eu assenti. Ele se virou para Gerson com aquela postura de empresário bem-sucedido que impunha respeito sem precisar levantar a voz. Boa tarde, Gerson. Meu nome é Raimundo Carvalho. Eu era o dono da Carvalho Distribuidora, a maior distribuidora de alimentos de Picos. Gerson piscou, claramente sem entender. Era? Dona Odaísa repetiu. Como assim era? Seu Raimundo sorriu. Um sorriso tranquilo, quase paternal. Era. Porque há 4 anos eu vendi 100% da empresa para minha sócia. Ele fez uma pausa dramática. A sua esposa, Noêmia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Gerson ficou paralisado. A
a boca aberta, os olhos arregalados, como se tivesse levado um choque elétrico. O quê? Seu Raimundo continuou, a voz calma e precisa. Noêmia é a dona da Carvalho Distribuidora. Faturamento anual de 3,2 milhões de reais. Patrimônio líquido de 1,8 milhão. Ela é uma das empresárias mais bem-sucedidas de Picos, talvez a mais bem-sucedida. O rosto de Gerson desmoronou. Literalmente desmoronou. A cor sumiu das bochechas, os ombros caíram, o corpo todo pareceu murchar como um balão furado. Dr. Cícero deu um passo à frente. O mesmo gerente de banco que Gerson tinha xingado tantas vezes, que tinha chamado de incompetente, de metido, de filho da mãe. Seu Gerson. A voz dele era profissional, mas eu conseguia ver o prazer mal disfarçado nos olhos. O senhor veio ao banco 3 vezes nos últimos anos pedir empréstimo. Nas 3 vezes foi negado. Sabe por quê? Porque o senhor não tem renda, não tem patrimônio, não tem histórico de crédito. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas a sua esposa? A sua esposa tem crédito pré-aprovado de 500 mil reais. Ela só nunca usou porque não precisa. Ela não precisa de banco, seu Gerson. Ela é o banco. Gerson se virou para mim, os olhos cheios de uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Medo. Medo puro, primitivo, de quem acaba de perceber que o chão sob seus pés era uma ilusão. Noêmia, isso é verdade? Eu me levantei. Fui até seu Raimundo. Peguei a pasta que ele estava segurando. Gerson. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Nos últimos 6 anos eu construí uma empresa. Nos últimos 4 anos, eu juntei 400 mil reais numa conta que você não sabia que existia. Abri a pasta, tirei os extratos bancários, os contratos, os documentos que provavam cada palavra que eu estava dizendo. Essa casa, apontei ao redor, é minha. Comprei com dinheiro meu antes de casar com você. O caminhão que eu te dei, comprei com dinheiro meu. As contas que você gasta todo mês, eu que pago. Tudo que você tem, Gerson, eu dei. Dona Odaísa deu um passo para trás, o rosto lívido. Isso é mentira. A voz dela saiu esganiçada, desesperada. Essa vagabunda tá inventando. Meu filho não casou com uma... Eu me virei para ela. E pela primeira vez em 15 anos, eu não abaixei os olhos. Dona Odaísa, a senhora me chamou de vagabunda há 5 minutos. Vagabunda é quem não trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu construí um patrimônio do zero. Eu sustento essa casa, pago essas contas, ponho comida nessa mesa. Dei um passo na direção dela. Ela recuou. A senhora come minha comida, usa minha luz, minha água, meu gás. Vem na minha casa todo dia, senta no meu sofá, assiste minha TV. E ainda tem a cara de pau de me humilhar, de me chamar de vagabunda na minha própria casa. Minha voz não tremia mais. As lágrimas tinham secado. Eu era só fúria, só verdade, só 15 anos de dor finalmente encontrando uma saída. Então me diz, Dona Odaísa, me olha nos olhos e me diz, quem é a vagabunda aqui? Ela abriu a boca. Nenhum som saiu. Voltei para Gerson. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, como uma estátua de sal, incapaz de se mover ou falar. Tirei outro documento da pasta. Isso aqui é o pedido de divórcio. Já foi assinado pela advogada. Já está pronto para ser protocolado. Coloquei o papel na mesa na frente dele. Gerson, você tem 7 dias para sair da minha casa. Ele finalmente reagiu. Se jogou na cadeira, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Noêmia, espera. A voz dele era um fio, quase um gemido. A gente pode conversar, eu não sabia. Eu posso mudar. Não sabia? Eu ri. Uma risada amarga, sem humor nenhum. Não sabia que eu era rica? É isso? Se soubesse, tinha me tratado diferente? Ele não respondeu, porque a resposta era óbvia. Gerson, você me humilhou por 15 anos. 15 anos me chamando de burra, de incompetente, de inútil. 15 anos concordando com sua mãe quando ela me chamava de vagabunda. As lágrimas voltaram,
Mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Você cuspiu a minha comida, na minha cara, disse que eu não sirvo para nada, e sua mãe sentada ali sorriu e disse que você casou com uma vagabunda. E você concordou. Você concordou, Gerson. Ele começou a chorar. Lágrimas de crocodilo, lágrimas de quem percebeu que perdeu e agora quer fazer drama para recuperar. Noêmia, por favor, eu errei, eu sei que errei. Me dá outra chance. Eu mudo, eu juro que mudo. Olhei para ele. Para o homem que um dia me disse que eu era a mulher mais inteligente que ele já conheceu. Para o homem que me prometeu amor eterno, respeito, companheirismo. Para o homem que eu achava que amava. Gerson, você não me amava. Você amava a ideia de ter uma mulher para servir você, para cozinhar, para limpar, para aguentar seus maus tratos sem reclamar. Dei um passo para trás, aumentando a distância entre nós. Agora que você descobriu que eu sou mais do que isso, quer ficar. Mas não é por amor, é por dinheiro, é por medo de perder a vida fácil que você construiu às minhas custas. Ele não negou, porque era verdade. E ele sabia. 7 dias, Gerson. Se não sair, eu entro com ação de despejo. E acredita em mim, eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do estado. Virei para seu Raimundo. Obrigada por tudo. Pode ir. Ele me abraçou. Um abraço apertado, de pai para filha. Eu tenho muito orgulho de você, Noêmia. Ele sussurrou no meu ouvido. Muito orgulho. Dr. Cícero se despediu com um aceno de cabeça, lançando um último olhar de desprezo para Gerson antes de sair. Fiquei sozinha com eles, com Gerson, que ainda chorava na cadeira. Com Dona Odaísa, que tinha sentado no sofá e me olhava como se eu fosse um fantasma. Meu filho! A voz dela era um sussurro. O que a gente vai fazer agora? Gerson não respondeu. Estava ocupado demais se afogando na própria autocomiseração. Fui pro quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei a noite inteira. Mas eram lágrimas de alívio. Lágrimas de quem finalmente se libertou de uma prisão que tinha construído para si mesma. 15 anos. 15 anos de humilhação, de medo, de me sentir pequena. Tinha acabado. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Gerson ficou em choque por quase 48 horas. Não comia, não dormia, não falava. Ficava sentado no sofá, olhando para o nada, como se o mundo dele tivesse acabado. E, de certa forma, tinha acabado. O mundo que ele conhecia, pelo menos. O mundo onde ele era o homem da casa, o provedor, o importante. O mundo onde eu era a mulher invisível, a empregada que ele não precisava pagar. Dona Odaísa, por sua vez, oscilava entre raiva e desespero. Num momento, me xingava baixinho, me chamava de cobra, de fingida, de interesseira. No outro, tentava ser simpática, me oferecia ajuda na cozinha, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Eu ignorava as duas reações. Não tinha mais energia para gastar com aquela mulher. No terceiro dia, Gerson finalmente tentou conversar. Eu estava no quarto, separando minhas roupas, decidindo o que ia ficar e o que ia doar. Ele bateu na porta. 3 batidas hesitantes, quase tímidas. Noêmia, posso entrar? Pensei em dizer não, mas decidi que merecia ouvir o que ele tinha para dizer. Pode. Ele abriu a porta devagar. Estava com uma aparência horrível. Barba por fazer, olhos inchados, roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Posso sentar? Apontei para a cadeira no canto do quarto. Ele sentou, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos no chão. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Noêmia. A voz dele era rouca. Eu sei que eu errei. Continuei dobrando roupas sem olhar para ele. Eu sei que te tratei mal. Eu sei que minha mãe, que a gente te humilhou. Muitas vezes. Silêncio. Mais 15 anos, Noêmia. 15 anos de casamento. Isso não conta pra nada? Larguei a blusa que estava dobrando. Me virei para ele. 15 anos, Gerson.
15 anos você me chamou de burra, de incompetente, de inútil. 15 anos você deixou sua mãe me tratar como lixo na minha própria casa. 15 anos eu cozinhei, limpei, trabalhei, sustentei essa casa e você nunca disse um obrigado sequer. Ele abriu a boca para responder. Eu não deixei. Você sabe o que mais dói? Não é a humilhação, não é sua mãe me chamando de vagabunda. O que mais dói é que você sabia. Você sabia que eu não era nenhuma das coisas que você dizia. Você sabia que eu era inteligente, capaz, trabalhadora, mas você fazia questão de me diminuir mesmo assim, porque enquanto eu me achava pequena, você se sentia grande. As lágrimas vieram, mas eu não deixei a voz vacilar. Isso não é amor, Gerson. Nunca foi amor. Amor não precisa destruir o outro para existir. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, a voz era quase um sussurro. Eu posso mudar, Noêmia. Me dá outra chance. Eu vou fazer terapia. Vou arrumar emprego, vou tratar você melhor, eu juro. Olhei para ele, pro homem com quem eu tinha casado, pro pai dos filhos que a gente nunca teve, pro companheiro de 15 anos que agora parecia um estranho. Se eu não tivesse dinheiro, você estaria aqui me pedindo outra chance? Ele hesitou. Só um segundo, mas foi o suficiente. A resposta está no seu silêncio, Gerson. Você não quer me recuperar. Você quer recuperar a vida fácil que eu te dava. Me virei de costas para ele, voltando a dobrar roupas. Você tem mais 4 dias. Sugiro que comece a fazer as malas. Ele saiu em 5 dias. Não esperou os 7. Acho que a realidade finalmente bateu. Ou talvez ele só quisesse sair antes que mais pessoas descobrissem a verdade. Em Picos, cidade pequena, notícia corre rápido. Em menos de uma semana, todo mundo já sabia que Noêmia, a esposa submissa do Gerson, era, na verdade, a dona da maior distribuidora da região. As reações foram variadas. Algumas pessoas me parabenizaram. Sempre soube que você era especial, Noêmia. Mentira, claro. Ninguém sabia de nada, mas eu aceitei os parabéns mesmo assim. Outras pessoas me olharam com desconfiança. Como ela escondeu isso por tanto tempo? Será que é verdade mesmo? Como se o sucesso de uma mulher fosse automaticamente suspeito. E algumas pessoas, as que realmente importavam, me olharam com respeito. Meus funcionários na distribuidora, que finalmente entenderam por que a gerente trabalhava tanto. Meus fornecedores, que já desconfiavam, mas nunca tinham confirmado. Meus clientes, que passaram a me tratar com uma deferência que antes reservavam só para seu Raimundo. Gerson foi morar com a mãe, na casinha apertada que Dona Odaísa tanto odiava. A mesma casa onde ela tinha criado ele, onde tinha apanhado do marido, onde guardava todas as suas amarguras. Irônico, não é? Ela passou a vida me humilhando por ser de família pobre, e agora estava de volta ao ponto de partida. Enquanto eu ficava na casa grande, com o negócio grande, com a vida grande que eu tinha construído. O processo de divórcio foi mais rápido do que eu esperava. Doutora Marlene foi impecável. Apresentou todos os documentos que provavam que a casa era minha, que a empresa era minha, que Gerson não tinha contribuído com nada em 15 anos de casamento. Ele tentou. Tentou pedir metade da empresa. Tentou alegar que tinha ajudado a construir, que tinha dado suporte emocional, que tinha sido parceiro durante todos aqueles anos. A juíza quase riu na cara dele. Seu Gerson, o senhor está desempregado há 3 anos. A empresa foi adquirida pela autora com recursos próprios, anteriores ao casamento. O senhor não trabalhou na empresa, não investiu na empresa, não contribuiu de nenhuma forma documentada para o crescimento da empresa. O pedido de partilha é improcedente. Ele ainda tentou pedir pensão. Disse que tinha se acostumado a um certo padrão de vida, que não tinha como se sustentar sozinho, que dependia de mim. Dessa vez, a juíza realmente riu. Seu Gerson, o senhor tem 45 anos, é saudável, tem capacidade laboral plena. Se o senhor não trabalha, é por opção. O pedido de pensão alimentícia é negado. O divórcio foi finalizado em fevereiro de 2025. Saí do fórum com os papéis na mão.
oficialmente uma mulher solteira, e respirei fundo. O ar nunca tinha parecido tão leve. Dona Odaísa, pelo que soube, passou a contar para todo mundo que eu tinha enganado o filho dela, que eu tinha fingido ser pobre para armadilha, que eu era uma interesseira que só queria prejudicar a família. Deixei ela falar. As pessoas que me conheciam sabiam a verdade, e as que não conheciam não importavam. Alguns meses depois do divórcio, recebi uma notícia que me devastou. Seu Raimundo tinha falecido. Infarto fulminante. Aconteceu numa terça-feira, enquanto ele cuidava do jardim na casa dele. A empregada encontrou ele caído entre as roseiras, já sem vida. Fui ao velório. Chorei como se tivesse perdido um pai, porque de certa forma, tinha. No testamento, ele me deixou a casa dele e R$200 mil. A carta que acompanhava o documento dizia: para Noêmia, a filha que a vida me deu. Você me devolveu a esperança quando eu achei que não tinha mais motivo para viver. Cuide bem de você, minha menina. Você merece toda a felicidade do mundo. Chorei por uma semana inteira. Mas mesmo no luto, eu sabia que ele ficaria orgulhoso do que eu tinha feito. Ele sempre acreditou em mim. Sempre me viu como alguém capaz, forte, merecedor de coisas boas. E pela primeira vez na vida, eu também estava começando a acreditar. Hoje tenho 43 anos. Moro na minha casa, a mesma que comprei quando cheguei em Picos, mas completamente diferente. Pintei de amarelo, amarelo vibrante, alegre, cheio de vida. A cor que Gerson odiava. Amarelo é cor de doido, ele sempre dizia. Ninguém pinta uma casa de amarelo. Pois eu pintei. E toda vez que olho para a fachada, sinto uma satisfação inexplicável. Reformei a cozinha, troquei os armários, coloquei bancada de granito, comprei eletrodomésticos novos. A cozinha onde eu passei tantas noites chorando enquanto preparava comida para gente ingrata agora é um espaço luminoso, acolhedor, onde eu cozinho com prazer e não por obrigação. A distribuidora cresceu. Abri uma filial em Teresina, minha antiga cidade, onde tudo começou. Emprego 45 pessoas, 45 famílias que dependem do negócio que eu construí. Quando vou à empresa, os funcionários me tratam com respeito. Não por medo, mas por admiração. Muitos deles conhecem minha história, sabem de onde eu vim, o que eu enfrentei, como cheguei até aqui. E muitas funcionárias, especialmente as mais velhas, vêm me procurar para conversar. Me contam sobre seus casamentos difíceis, seus maridos problemáticos, suas sogras cruéis. Pedem conselho, pedem força. Eu conto minha história e vejo nos olhos delas a mesma chama que um dia queimou em mim. A chama da mulher que descobre que merece mais do que está recebendo. Comecei a namorar de novo. Demorei, confesso. Depois de 15 anos num casamento destruidor, eu tinha medo de me relacionar de novo. Medo de escolher errado. Medo de repetir os mesmos padrões. Mas então conheci Túlio. Ele é engenheiro agrônomo. Trabalha com agricultura sustentável. Viaja pelo interior, assessorando pequenos produtores. Me conheceu numa feira de negócios, onde eu estava expondo os produtos da distribuidora. Você é a dona da Carvalho? Ele se aproximou do meu estande com um sorriso curioso. A famosa Noêmia? Famosa? Eu ri. Exagero. Não é exagero, não. Todo mundo no ramo fala de você. A mulher que transformou uma distribuidorinha de bairro numa das maiores do estado. Conversamos por 2 horas naquela feira. Ele me fez rir mais do que eu tinha rido em 15 anos de casamento. E quando me pediu o telefone no fim do dia, eu dei sem hesitar. Namoramos devagar. Ele respeitou meu tempo, meus traumas, minhas inseguranças. Nunca me pressionou, nunca me criticou, nunca me fez sentir pequena. E sabe o que é mais bonito? Túlio ama minha galinha ao molho pardo. Na primeira vez que cozinhei para ele, fiz a mesma receita. A mesma galinha que Gerson tinha cuspido. Estava nervosa, confesso. Tinha medo de que a história se repetisse. Ele deu a primeira garfada, mastigou devagar e abriu um sorriso enorme. Noêmia, isso é a melhor galinha que eu já comi na vida. Você cozinha como uma deusa. Chorei.
Ali mesmo, na frente dele, sem conseguir explicar por quê. Ele veio me abraçar, preocupado. O que foi? Eu disse alguma coisa errada? Balancei a cabeça, rindo através das lágrimas. Não, você disse tudo certo. É isso que me fez chorar. A mesma comida, reações completamente diferentes. Porque não era sobre a comida, nunca foi sobre a comida. Era sobre quem estava comendo. Minha mãe, Dona Francisca, ainda está viva. Tem 78 anos, mora na casinha do junco que meu pai construiu. Vai me visitar de vez em quando, e toda vez que vem, fica maravilhada com a casa, com a empresa, com a vida que eu construí. Minha filha doutora, ela ainda diz, mesmo eu não sendo doutora. Eu sabia que você ia ser alguém. Meus irmãos estão bem. Alguns seguiram meu exemplo, estudaram, fizeram faculdade, outros preferiram outros caminhos. Mas todos estão vivendo suas vidas, criando suas famílias, seguindo em frente. E Gerson? Pelo que sei, continua morando com a mãe. Arrumou um emprego de motorista numa empresa pequena, ganha um salário mínimo e meio. A mesma coisa que eu ganhava quando comecei a trabalhar há quase 20 anos. Soube que ele tenta falar mal de mim para quem quiser ouvir. Que eu enganei ele, que eu armei tudo, que eu destruí a vida dele. Mas ninguém acredita, porque todo mundo sabe a verdade. Todo mundo viu como ele me tratava. Todo mundo sabe que a única pessoa que destruiu a vida dele foi ele mesmo. Dona Odaísa nunca mais olhou na minha cara. Quando me vê na rua, atravessa para o outro lado. Acho que a vergonha é maior que o orgulho. Ou talvez ela só tenha medo. Medo da mulher que ela passou 15 anos tentando destruir e que agora é muito maior do que ela jamais será. Passei 15 anos achando que amor era aguentar, que casamento era sacrifício, que ser boa esposa era engolir humilhação com um sorriso. Estava errada. Amor não cospe na sua comida. Amor não te chama de vagabunda. Amor não te diminui para se sentir grande. Amor é Túlio me abraçando quando eu choro sem motivo. É seu Raimundo acreditando em mim quando eu não acreditava. É minha mãe dizendo que tem orgulho de mim mesmo sem entender metade do que eu faço. Eu construí um império em silêncio. Enquanto eles me humilhavam, eu crescia. Enquanto eles riam de mim, eu juntava provas. Enquanto eles achavam que eu não era nada, eu estava me tornando tudo. Mulher inteligente não grita. Mulher inteligente planeja. E quando chega a hora, uma ligação de 30 segundos basta para mudar tudo. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por ficar comigo durante essa jornada. Eu sei que muitas de vocês estão passando por situações parecidas. Casamentos difíceis, maridos que não valorizam, sogras que humilham, a sensação de estar presa numa vida que não escolheu. Eu quero que vocês saibam. Tem saída. Sempre tem saída. Pode não ser fácil. Pode demorar anos. Pode exigir sacrifícios que você nem imagina. Mas a saída existe. E quando você finalmente passar por essa porta, quando finalmente respirar o ar do outro lado, você vai entender o que eu senti naquele domingo de novembro. Liberdade. A coisa mais preciosa que existe no mundo. Agora me conta. Você já passou por alguma coisa parecida? Já sentiu na pele o que é ser diminuída por quem deveria te amar? Comenta aqui embaixo. Me conta sua história. Eu leio todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Todo dia tem uma história nova de uma mulher que passou por dificuldades e superou. Histórias de esposas que descobriram seu valor. Histórias de mulheres que aprenderam que merecem mais. Histórias como a minha. Obrigada por assistir. Obrigada por fazer parte disso. E lembra, você não é burra. Você não é incompetente. Você não é vagabunda. Você é uma mulher de valor. E ninguém pode tirar isso de você.